o reverendo Rubens, que estará trazendo essa mensagem neste momento. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje é um dia especial, primeiro porque é o dia do Senhor, dia que nós separamos para adorá-lo, para exaltá-lo. E é uma grande alegria para mim, como pastor, estar com os irmãos nesta noite. E eu queria transmitir a palavra de Deus esta noite. E você já pode abrir o texto bíblico que está em Mateus capítulo de número 8. Trago também um abraço da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba. A maioria dos irmãos, creio que já conhece, já teve a oportunidade de estar na igreja lá também. E eu também tenho a alegria de retornar aqui, igreja que eu continuo amando, viu, irmãos? Mesmo distante, continuo amando, acompanhando. Reverendo Ademir vai postando as fotos lá dos trabalhos, eu vou lá acompanhando. Tenho orado pelos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e louvo a Deus pela vida desta igreja. Vamos à palavra de Deus. Então, Mateus, capítulo de número 8. Eu farei a leitura dos versos de número 1 ao verso de número 4. Mateus 8, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui. Obrigado pela vida desta igreja, Senhor, que o Senhor tem preservado, especialmente neste momento de pandemia. Continua, Senhor, a nos guiar, a nos direcionar. E neste momento, Senhor, nos ajuda através da exposição da Tua palavra, para que possamos ser fortalecidos, edificados e encorajados. Senhor, em nome de Jesus, que por meio do Teu Santo Espírito, possamos ter sabedoria, entendimento e firmeza para aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós iniciamos esta pandemia que nós estamos passando, a maioria de nós começou a pensar em tudo aquilo que estava acontecendo, naquela dificuldade. Então, a todo momento nós acompanhávamos a TV, acompanhávamos as notícias e nós não sabíamos muito bem o que é esse negócio de vírus, de coronavírus. E nós começamos a conhecer algumas palavras novas ou entender algumas coisas de maneira diferente. Uma dessas palavras que entraram no nosso dia a dia é a palavra protocolo. Onde quer que você vá, há um protocolo que você deve seguir para poder adentrar. Seja uma igreja, a um banco, a um supermercado, tem algum protocolo lá que você deve cumprir, como há também aqui na igreja. Por que eu estou citando isso? Porque quando nós falamos de um homem, nesse texto que era leproso, e para um leproso havia todo um rígido protocolo para que ele pudesse estar nos lugares. Por exemplo, quando ele chegava num lugar público, ele deveria gritar que um homem impuro estava chegando, para que as outras pessoas não pudessem estar próximos a ele. Isso significa que este homem tinha diversas implicações na sua vida. A sua vida já não era mais comum, já não era mais normal. Ele não podia estar em qualquer lugar, ele não podia tocar nas pessoas, ele não podia conviver com as pessoas. Então havia este protocolo muito rígido. E por isso que eu falei desta palavra que nós estamos nos acostumando a viver nesses dias de pandemia. A questão é, irmãos,
Como será que era a vida deste homem? Como será que era a vida de um homem que não podia estar com outras pessoas? Que não podia estar num lugar público e abraçar e conversar com as pessoas? Muito parecido com o nosso tempo hoje, não é verdade? Por algumas razões, nós não podemos ficar muito próximos. Nesta igreja há protocolos, há distanciamento. Na entrada você coloca ali um gelzinho na mão. Há um protocolo. Mas na questão deste homem, a coisa era ainda muito mais rígida. Era muito mais complicada. E se você quiser saber melhor como era esta rigidez, você pode voltar no Antigo Testamento e ler principalmente o texto de Levítico capítulo 13 e capítulo 14. Leia estes capítulos inteiros e você vai perceber a rigidez que era ser um leproso ou estar com um leproso. E principalmente no caso da própria pessoa, estar totalmente limitado. Então, ser um leproso naquela época significava que ele não poderia cultuar, ele não poderia estar em lugares públicos, ele não tinha convívio com a sua família. Ou seja, ele estava impedido de fazer aquilo que para nós seria a coisa mais normal a ser feita. Nós ainda conseguimos, mesmo nesse tempo de pandemia, usamos uma máscara, passamos um gel, cumprimos os protocolos e ainda conseguimos estar juntos. Mas aquele homem não. E aí, olhando para esse texto, irmãos, e pensando na situação de vida deste homem, eu quero falar especialmente hoje sobre a miséria do homem e a graça de Deus. A miséria do homem e a graça de Deus. Então a primeira coisa que a gente enxerga ao olhar para esse texto é justamente a miséria daquele homem. A miséria com a qual ele estava vivendo, a miséria que ele estava experimentando. Ele não tinha mais vida social, ele não podia se envolver na vida religiosa comum, ele não podia estar em público com as pessoas. Era uma vida totalmente complicada. E deste escopo todo, nós conseguimos perceber que por causa da sua miséria, por causa da sua doença, por causa da sua lepra, ele estava profundamente triste, em profundo sofrimento. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós somos seres relacionais. A palavra nos mostra e nos ensina que nós somos seres dependentes de Deus primeiramente, mas também dependentes uns dos outros. Portanto, aquele homem estava em uma situação tremendamente complicada, em uma situação social de muita dificuldade e de muita solidão. Ainda que ele conhecesse a Deus, ainda que ele conhecesse as promessas de Deus, a visão de um homem com lepra, especialmente no Antigo Testamento, é de que era um homem que estava carregando no seu próprio corpo a maldição de Deus. Como viver dessa maneira? Como olhar para tudo que estava acontecendo à sua volta e simplesmente não poder estar envolvido com nada daquilo? Queridos irmãos, a situação de miséria deste homem, possivelmente nós jamais iremos experimentar. Mas há um ensino espiritual aqui também para nós. E eu gostaria que você pensasse na lepra deste homem como a nossa situação espiritual sem Cristo. Sem Cristo nós somos este homem, com lepra, miseráveis, sem condição de estar com as pessoas, sem condição de cultuar a Deus, de adorar a Deus. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos enxergamos não como este homem, não como um pecador, não como alguém em profunda doença espiritual. Nós nos enxergamos como pessoas boas, como pessoas merecedoras, dignas de receber o melhor dessa terra, e não conseguimos compreender a profundidade do nosso pecado. Quando nós andamos nesta vida sem Cristo, quando nós não temos Cristo no nosso coração, nós somos este homem, com lepra. É isso que nós precisamos entender quando nós pensamos espiritualmente. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto dessa passagem e a ideia toda apresentada no Evangelho de Mateus. Então, quando nós lemos e estudamos o Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que o grande objetivo do evangelista é provar que Jesus
é o Messias que viria. E então Jesus é chegado o reino dos céus. Ao Jesus participar dessa vida conosco, é chegado o reino dos céus e ele começa a pregar. E ele começa a pregar uma palavra de arrependimento, seguindo até mesmo as palavras de João Batista, que começou a abrir o caminho para Jesus Cristo, a preparar o caminho para Jesus Cristo. E se você prestar atenção no início do Evangelho de Mateus, o evangelista começa a falar sobre a pessoa de Jesus. Se você voltar lá no capítulo 1, começamos com a genealogia. Começa a falar da origem de Jesus. Começa a falar de toda digamos assim, de toda a sua genealogia, de toda a sua árvore ali genealógica, de onde ele procede, humanamente falando, mas também como vindo de Deus, como vindo da parte de Deus. E nós sabemos, à luz desta palavra, que Jesus é o Messias prometido, aquele que veio salvar o seu povo, como nós lemos ainda no capítulo 1. Mas a grande ênfase do capítulo 1, 2 e 3 e até o início do capítulo 4 é isso, a pessoa de Jesus. O evangelista está preocupado em apresentar o Messias, em apresentar a origem do Messias, em apresentar o propósito da vinda deste Messias. E então no capítulo 4 vai haver uma mudança significativa, que é justamente quando ele começa a pregar a sua mensagem. A partir do verso 17 do capítulo 4 é que nós temos essa mudança. E olha o que vai dizer o capítulo 4, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação, uma mensagem que tinha o objetivo de mudar a nossa vida, de mudar a vida daqueles que o ouviam naquele período. E ainda no capítulo 4, Jesus vai chamar os seus discípulos e ele faz uma promessa de capacitá-los e de torná-los pescadores de homens. E olha que interessante. Vocês vão se tornar, eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês que são meus discípulos são chamados para alcançar os homens perdidos. E então nós chegamos um pouco mais adiante, do capítulo 4 até o capítulo 7, e nós temos o famoso Sermão do Monte, onde Jesus vai proclamar a ética do reino de Deus. E diante do ensino do Senhor Jesus, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Quando nós chegamos no capítulo 7, especialmente o verso 28 e o verso 29, nós lemos as seguintes palavras. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Eles começaram a identificar uma diferença de Jesus. Veja, não havia só um discurso piedoso, não havia só um discurso diferente e que impactava as pessoas, mas eles disseram: olha, Jesus fala com autoridade, diferente dos mestres da nossa época, diferente dos escribas, diferente dos fariseus, dos saduceus. Jesus fala com autoridade. E então nós entramos no capítulo 8. Verso 1 que diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. A palavra de Jesus foi tão impactante, de tamanha autoridade, que após o Sermão do Monte, aquelas multidões que ouviam sedentas a sua palavra, entenderam a autoridade de Jesus Cristo, a profundidade das suas palavras, a profundidade da ética do reino de Deus, e as multidões começaram a seguir Jesus. A mensagem de Jesus é com certeza impactante, e impactou multidões. E é exatamente isso que estava acontecendo, meus irmãos. Ao sair do monte, aquelas pessoas começaram a refletir sobre a palavra de Jesus, começaram a seguir Jesus, a querer saber mais sobre Jesus.
E então acontece esta passagem tão maravilhosa, onde Jesus se depara com um homem leproso, um homem que não poderia estar em público, como eu citei. E aí a pergunta que surge é a seguinte: se esse homem não poderia estar em público, se havia rígidos protocolos para este homem quando estivesse num lugar público, se este homem, quando estivesse num lugar público, deveria gritar que ele estava chegando, e o grito que ele dava era o seguinte: impuro! Eu sou impuro! E ele deveria fazer exatamente isso, gritar, para que todos ouvissem e abrissem caminho para ele. A pergunta é: o que este leproso estava fazendo ali? Por que é que ele resolveu, neste momento, quebrar os protocolos? Onde ele estava? Será que ele estava escondido? Será que de alguma maneira ele ouviu o Sermão do Monte? Será que de alguma maneira ele ouviu parte do Sermão do Monte e também foi impactado? E de alguma maneira percebeu que ele poderia encontrar alguma solução ao se aproximar de Jesus? Mas olha que interessante, meus irmãos. Embora este homem estivesse perdido, embora fosse profundamente miserável, sem contatos nenhum, sem amigos, sem família, sem vida social, sem vida religiosa, sem vida com Deus, ele se aproxima, e o texto diz que ele se aproximou e adorou ao Senhor Jesus. E ele disse: se quiseres, podes purificar-me. As palavras deste homem mostram que de alguma forma ele ouviu algo sobre Jesus, ou ele ouviu as palavras de Jesus, e ele entendeu que Jesus não era qualquer homem. Ele entendeu que Jesus tinha poder para fazer algo por ele. E ele desejou se aproximar. E ele adorou e ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso por mim. E eu pergunto para você esta noite: como nós temos nos aproximado de Deus? Será que nós temos nos aproximado de Deus e de fato o adoramos? Adoramos e testemunhamos sobre o poder de Deus na nossa vida, na vida desta igreja? Este homem, de alguma maneira, teve a consciência, o entendimento de que ele estava diante do Senhor e de que esse Senhor tinha e tem poder, não somente para mudar a vida daquele homem naquele período, mas também para mudar a nossa vida. Nós precisamos nos aproximar de Deus sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele pode fazer por nós. Não se aproxime de Deus como se Ele fosse qualquer um. Não se aproxime de Deus de maneira leviana. Se aproxime de Deus sabendo que você está diante do grande Senhor de toda a terra, do Todo-Poderoso, do Deus que pode fazer e pode realizar qualquer coisa. Qual é a grande questão aqui, irmãos? Muitos de nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Muitos de nós estamos aprendendo coisas sobre Deus. Estamos recebendo informação sobre Deus. Mas a questão aqui é que diante da mensagem, diante da autoridade de Jesus, o que Jesus esperava daquela multidão é que houvesse uma resposta diante de tudo que ele estava fazendo. É por isso que quando ele está ainda no Sermão do Monte, nós vamos ter duas passagens muito interessantes. Duas passagens que esclarecem muito a nossa mente. E ele vai falar daquela passagem dos dois fundamentos e dos dois caminhos. E essas passagens vão nos levar a entender que Jesus não está só trazendo nova informação. As boas novas de Jesus não é só informação nova para aquele povo,
mas eram informações, eram a verdade da palavra de Deus, era o cumprimento da promessa de Deus, para que então o povo reagisse diante daquela palavra. Nós não podemos ficar parados, atrofiados espiritualmente quando nós ouvimos a palavra de Deus. Veja, aquele homem era um leproso. Aquele homem estava em profunda tristeza, em profundo sofrimento, em profunda solidão. E quando ele se deparou com as palavras do Senhor, como eu disse, não sei se ouvindo o Sermão do Monte ou se ouvindo alguém falar sobre o Sermão do Monte, o fato é que ele cruzou o caminho de Jesus. E todos aqueles que cruzaram o caminho de Jesus foram impactados pelas palavras de Jesus, porque era uma palavra com autoridade. Quando nós olhamos alguns textos de Mateus, como por exemplo, capítulo 13, verso 54, nós vamos ler o seguinte: ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? No capítulo 19, verso 25, temos novamente uma conclusão muito parecida. Os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Em Mateus 22, verso 22 e verso 33, a mesma ideia é apresentada. A pergunta para você a pergunta para cada um de nós é a seguinte: como a palavra de Jesus, as promessas de Cristo, como as promessas da palavra de Deus têm impactado ou não a sua vida? Você está ficando maravilhado diante da palavra do Senhor? Ou a palavra dos homens? A palavra dos filósofos? A palavra dos sábios do nosso tempo tem impactado mais a sua vida? E as palavras de Jesus como estão? Você tem sede de buscar a palavra de Deus? Você ouve os sermões atentamente? Você busca aprender a palavra de Deus por meio dos estudos? Seja na igreja ou na sua casa, meditando na palavra de Deus? Você está se maravilhando com o ensino da palavra de Deus? Porque estas palavras são ditas com a autoridade do Senhor de toda a terra. Eu estou nesse momento na Igreja Presbiteriana do Jardim Elba, e nós estamos lá com 11 pessoas na classe de catecúmenos. E hoje a aula foi sobre a palavra de Deus. E basicamente a ideia que nós falamos lá foi sobre isso. Como que a palavra impacta a sua vida? O que é a palavra de Deus? Você ouve a palavra de Deus como sendo de fato a palavra de Deus? Ou você entende que é só palavra de homens? Alguém busca aconselhar você e mostrar que você está com alguma prática errada na sua vida e te mostra a palavra de Deus? Como que você encara isso? Você diz: quem é você para apresentar isso para mim? Quem é você para falar este algo para mim? Quem é você para querer me ensinar? A vida é minha, eu faço o que eu quiser da minha vida. Ou você se volta para a palavra de Deus e fica maravilhado com aquilo que o Senhor tem para você? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós éramos como este leproso. Nós não poderíamos nos voltar para Deus. Não poderíamos por nós mesmos adorar a Deus. Não tinha como criar um protocolo meramente humano para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Mas quando Jesus cruzou o nosso caminho, ao morrer na cruz, levando os nossos pecados, e nós, ao aplicarmos a nossa crença nele, nós precisamos entender que todos os protocolos foram cumpridos. Hebreus vai dizer que nós podemos entrar confiadamente no Santo dos Santos de maneira ousada. O véu já se rasgou. Ou seja, se nós não estamos desfrutando do privilégio de estar na presença de Deus, de ter uma vida de oração, de buscar o Senhor, de buscar a sua palavra,
Alguma coisa está errada conosco, porque Jesus cumpriu todos os protocolos para que você pudesse entrar, estar na presença dele. Aquele homem estava ansioso pela presença de Deus. Aquele homem estava necessitado da presença, da palavra e do poder de Deus. Olha que interessante. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Nós não sabemos quanto tempo este homem passava por essa doença. Não sabemos quanto tempo que ele experimentava o sofrimento. Quanto tempo que ele estava afastado da comunhão, não sabemos. Mas que ele experimentava este sofrimento, nós conseguimos entender. Conseguimos perceber o porquê ele se aproxima de Jesus. E talvez, possivelmente, a maior necessidade dele era ser curado. Mas você percebeu que ele não se aproxima de Jesus pedindo a cura? O texto diz que primeiro ele se aproxima e ele adora. Mas o texto não diz somente que ele se aproxima e ele adora, mas ele adora dizendo algo. E aí sim, ele faz o seu pedido. E o seu próprio pedido já é adoração, porque o texto fala que ele adorou dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele está reconhecendo o Senhor Jesus Cristo. Ele está reconhecendo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele está reconhecendo que Jesus tem poder para curar e para restaurar a vida dele. E veja bem, não se trata somente de curar a sua doença, mas é uma restauração de todas as coisas na sua vida. Em ele sendo curado, ele poderia estar de volta em comunhão com as pessoas. Ele poderia estar de volta em locais públicos. Ele não poderia mais gritar impuro, ele não precisava mais. Ou seja, tudo a partir disso seria transformado. E veja a resposta de Jesus no capítulo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo, ou seja purificado. Se espiritualmente, irmãos, nós éramos como este leproso, e a graça de Cristo nos alcançou, o que Jesus disse para nós é semelhante. Vocês estão purificados, vocês estão limpos. É sobre isso que o texto fala. Então, diante da miséria daquele homem, diante da impossibilidade que aquele homem tinha de adorar, de estar na presença das pessoas, Jesus aparece diante dele e é misericordioso. Demonstra toda a sua graça para com aquele homem, não porque aquele homem tivesse algum mérito. Mesmo esta atitude de adoração não é enfatizada por Jesus, como se fosse alguma coisa que motivasse Jesus a agir em benefício daquele homem. Mas o fato é que o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E olha o detalhe: e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, quantos textos nós lemos na liturgia hoje que citaram, que enfatizaram a misericórdia de Deus? Se nós estamos aqui esta noite, meus irmãos, se nós estamos aqui cultuando a Deus, se nós fazemos parte do povo de Deus hoje, é porque o Senhor Jesus também estendeu sua mão para nós. De alguma maneira ele também nos tocou com a sua palavra. De alguma maneira a sua palavra também nos impactou. E nós cremos na autoridade das palavras de Jesus. Mas diante de Jesus nós não podemos permanecer os mesmos. Não podemos permanecer como sendo as mesmas pessoas de antes. Não podemos ser iguais, meus irmãos.
É claro que todos nós temos a nossa personalidade. Alguns são mais quietinhos, outros são mais agitados. Alguns são até mais afoitos. Ou seja, não importa qual seja necessariamente a minha personalidade, a sua personalidade. A grande questão é que independente de quem você é, independente de quem você era, a partir do momento que você ouviu as palavras de Jesus e creu na autoridade desta palavra, e Ele disse a você, você está limpo, você está purificado, você está restaurado. A palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. Nós devemos andar em novidade de vida. Paulo vai dizer que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. Abandonar as falsas práticas, abandonar a mentira, abandonar o pecado e andar em conformidade com a palavra de Deus. E isso só é possível porque Ele purificou a cada um de nós. Isso significa, meus irmãos, que esta igreja não pode permanecer a mesma. Cada um dos irmãos, eu e você, nós precisamos andar em conformidade com esta palavra, em constante transformação, porque a palavra do Senhor é poderosa, porque Ele purificou a nossa vida, porque Ele deu condições de nós termos uma vida na presença dEle, uma vida em comunhão com os irmãos em Cristo. Se de alguma maneira nós não estamos fazendo isso, alguma coisa está errada. Você já parou para pensar como deveria ser a vida de um homem sozinho, leproso, que não podia estar em comunhão com ninguém? Talvez a pandemia te deu um pouquinho da ideia. Irmãos, era terrível para aquele homem. Mas ao estender a mão, ao Jesus estender a mão àquele homem, até mesmo quebrando um protocolo, porque ninguém poderia tocar num leproso, porque senão se tornaria impuro também. Mas Jesus, sendo santo, poderoso, puro, toca aquele homem, toca nas mãos daquele homem. Se nós lermos o texto de Marcos, o texto vai nos dar a ideia que Jesus se inclinou para ele. Se num primeiro momento aquele homem se aproxima e adora Jesus, agora é Jesus que se aproxima dele. Meus irmãos, Jesus se aproximou de mim, de você, quando nós éramos exatamente como este leproso. Não é isso que a Bíblia fala? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só há redenção, só há salvação se Deus vem até nós. Se o Senhor intervir na situação, se a graça de Deus chegar até nós, é então que a nossa vida é transformada. E a palavra nos deixa bem claro que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Para as pessoas que conheciam aquele homem, ou que conheciam leprosos no Antigo Testamento, e até mesmo no desenvolvimento de tudo o que acontece com as leis, com os cerimoniais todos do Antigo Testamento, a ideia da lepra para as pessoas, para os religiosos da época, era de um símbolo do que é o pecado na nossa vida. O pecado é como esta lepra. Nos impossibilita de estar com os outros de maneira correta. Nos impossibilita de buscar a Deus, de buscar a graça de Deus, de conhecê-lo, de adorá-lo, de ter uma vida com Ele. Mas Jesus acabou com toda essa história, meus irmãos. Será que nós nos esquecemos de quem nós éramos? Será que nós nos esquecemos da nossa miséria sem Cristo? Será que nós nos esquecemos do
da profundeza do pecado que nós estávamos. Literalmente no lamaçal do pecado, como alguns textos dizem. Sem possibilidade alguma de buscar a Deus. Em total miséria, em total depravação, impossibilitados de viver conforme a palavra diz. Só aconteceu um rompimento dessa história por causa da abundante graça de Deus nas nossas vidas. Não somos mais os mesmos. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E então nós vamos para o verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mais uma pergunta, meus irmãos. Jesus faz algo grandioso, maravilhoso, algo que homem algum poderia fazer. Por que é que ele diz para este homem: não conte para ninguém? Uma das razões é que o objetivo de Jesus não era ser conhecido como um curandeiro, como um fazedor de milagres. Jesus nunca teve essa preocupação. E em outros momentos ele vai dizer palavras semelhantes: não conte a ninguém, que isto fique em oculto. E por que isso? Já havia multidões seguindo Jesus. Muitos discípulos estavam seguindo a Jesus, conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua graça. E se deparavam também com alguns destes milagres grandiosos. Alguns estavam todos os discípulos, alguns estavam outras pessoas também. Mas ele fica mais e mais conhecido. E a razão pela qual ele diz: não conte a ninguém, é porque apesar de crescerem os discípulos, com o passar do tempo vai crescendo também os opositores de Jesus. E a preocupação de Jesus é que ele pudesse andar tranquilamente em várias cidades. E é por isso que ele diz para aquele homem: não conte a ninguém. Se você contar para alguém o que aconteceu, eu não vou conseguir mais andar. Depois você pode ler essa mesma passagem no texto de Marcos. E Marcos vai falar sobre isso. Que após este milagre, Jesus não conseguia mais andar em paz. Por quê? Porque este homem não ficou calado. Este homem contou. Este homem espalhou a notícia. Uma coisa interessante aqui, irmãos. Jesus estava preocupado em que a sua mensagem fosse conhecida, fosse espalhada, expandida. Mas essa mensagem precisava ser espalhada da maneira correta. E uma das maneiras de transmitir esta palavra, uma das maneiras de testificar da graça de Deus, da abundante graça de Deus, era justamente cumprindo os protocolos. Veja, Jesus primeiro quebra um protocolo, ele se aproxima daquele homem e toca aquele homem. A lei dizia que você não podia tocar. Mas por causa da sua graça e da sua misericórdia e daquilo que ele tinha para fazer na vida daquele homem, ele toca naquele homem, ele transforma a vida daquele homem, ele faz com que aquele homem seja limpo, purificado. Mas agora ele diz para o homem: como que então aquele homem deveria testemunhar de Jesus Cristo? Ele deveria ir ao sacerdote, mostrar que ele estava curado, fazer a oferta pedida por Moisés, e isso serviria de testemunho a todo o povo. Interessante, até para testemunharmos da graça que Cristo realiza nas nossas vidas, nós devemos fazê-lo da maneira correta. Se nós fizermos isso incorretamente, muitas vezes nós vamos prejudicar o testemunho de Cristo. Ou testemunhar o próprio trabalhar de Cristo. Aqui no caso, impedir Jesus de caminhar tranquilamente. Sabe aquelas passagens que Jesus chama os discípulos e ele fala: vamos entrar no barco, vamos ficar a uma distância da terra e daqui do barco eu vou pregar para as pessoas ouvir. Já viu algum texto que fala isso? Sabe por que Jesus fazia isso? Porque se ele ficasse com as pessoas ele não conseguiria falar. E parte
E parte disso é por conta disso aqui. Aquele homem não guarda, aquele homem espalha a notícia e então, de alguma maneira, prejudica ali um pouco o ministério de Jesus, a caminhada de Jesus. Mas, irmãos, diante então da misericórdia de Deus, diante desta graça abundante e relembrando da miséria que nós estávamos antes de conhecer a Cristo, antes de Cristo nos encontrar em profundo pecado, nós precisamos pensar em algumas coisas. Precisamos tentar aplicar esse texto à nossa vida de uma maneira mais prática. E eu gostaria de trazer apenas 3 aplicações para que a gente possa refletir e para que a gente possa realmente aplicar nas nossas vidas. A primeira questão é sobre a santidade, é sobre a nossa purificação, sobre a nossa obediência. Jesus não nos chamou, Jesus não tocou na nossa vida, como eu disse, para sermos os mesmos. O propósito de Deus é que sejamos santos, como Ele é. Não podemos nivelar a nossa vida de santidade, a nossa vida de obediência, olhando para os cristãos à nossa volta meramente. Porque o padrão não é o meu irmão em Cristo. O padrão não são nem mesmo os pastores, os líderes da igreja. O padrão de santidade é o próprio Jesus Cristo. Ele nos chamou para uma vida de pureza. Você está limpo, você está purificado do seu pecado. Agora você precisa viver uma vida em santidade. Jesus transforma a nossa vida, Jesus alcança a nossa vida. Através deste encontro que nós temos com Deus, é para que nós tenhamos uma vida de pureza. Ou seja, cada um de nós deve agir com diligência, lendo e meditando na palavra de Deus continuamente, frequentemente, para que nós possamos crescer em santidade. A santidade é progressiva. Santidade não é pontual. Jesus nos purificou, nos justificou e então nós somos totalmente puros. Não, é progressivo e precisa de um trabalhar ativo de cada um de nós. Segunda coisa, somos salvos para um propósito maior do que a nossa própria vida. Quando Jesus salva cada um de nós, o propósito não é somente nos salvar, mas há um propósito maior do que nós mesmos. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ele disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Há um propósito maior, alcançar outras pessoas, alcançar as nações, alcançar as pessoas à nossa volta por meio das boas novas de Cristo. Ao evangelizar, nós estamos cumprindo uma ordem. O propósito não é que nós tenhamos meramente a igreja da Vila Suíça, a igreja do Jardim Elba e outras igrejas. O propósito é que nós alcancemos mais e mais pessoas. Somos salvos para um propósito maior do que a nossa própria vida. Isso significa que evangelizar não é só com o objetivo de ganhar pessoas para a nossa igreja ou pessoas para a nossa denominação. Evangelizar é contribuir de alguma maneira, é cumprir com o chamado de Deus para que vidas sejam transformadas e passem de pessoas que vivem em oposição a Deus, odiando a Deus, e transforme essas pessoas em adoradores. O propósito transcende a nossa vida. Talvez nós estejamos preocupados com a nossa profissão. É claro que nós devemos nos preocupar com a nossa profissão, com os nossos estudos, com a nossa família, mas há um propósito que é maior do que nós, e nós precisamos observar isso, para que nós possamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida e na vida daqueles que estão perdidos. Somos salvos para servir de testemunha a outros. Conte para outros o que Jesus fez na sua vida. E em terceiro lugar, e última aplicação,